Boa noite a todas e todos. Hoje nós vamos falar sobre Táfnis. Táfnis, o nome dela é de origem egípcia e significa rainha-mãe. A história vai ser contada em 1 Reis, capítulo 11. Inicia-se pelo rei Salomão, quando Salomão afasta-se de Deus. No capítulo 11, em 1 Reis, informa que Salomão amou muitas mulheres estrangeiras. Além da filha do rei do Egito, ele casou-se com mulheres dos países de Moabe, Amon, Edom e Sidom. Casou-se com elas, mesmo sabendo que o Senhor Deus havia ordenado aos israelitas que não se casassem com mulheres estrangeiras, porque elas fariam com que os corações deles se voltassem para outros deuses. Salomão casou-se com 700 princesas e teve 300 concubinas. Elas fizeram com que ele se afastasse de Deus. E quando ele já estava velho, fizeram que o seu coração voltasse para deuses estrangeiros. Ele não foi fiel ao Senhor, seu Deus, como seu pai Davi. Salomão adorou Astarote, a deusa de Sidom, e Moleque, o deus de Amon. Ele pecou contra o Senhor. E na montanha que ficava a leste de Jerusalém, ele construiu um lugar para adoração de Quemos, que é o deus de Moabe, e um lugar para adoração de Moleque, que é o deus de Amon. E também construiu lugar de adoração onde todas as mulheres estrangeiras iam para queimar incenso e ofereciam sacrifícios aos seus próprios deuses. O Senhor, Deus de Israel, havia aparecido para Salomão 2 vezes e lhe havia ordenado que não adorasse deuses estrangeiros. Mas mesmo assim, Salomão não obedeceu ao Senhor e afastou-se dele. Por isso, o Senhor ficou muito irado com Salomão e disse: Você quebrou sua aliança comigo e desobedeceu aos meus mandamentos. Por isso, eu vou tirar o reino de você e vou dá-lo a um dos seus oficiais. No entanto, por amor ao seu pai Davi, eu não farei isso enquanto você estiver vivo, mas durante o reinado do seu filho. E não tomarei dele o reino inteiro, mas deixarei que ele fique com uma tribo apenas. No verso 14 a 25 do capítulo 11, ainda de 1 Reis, é quando se levantam os inimigos de Salomão. E os seus piores inimigos é Hadade, o rei de Edom, e Rezon, o rei da Síria. Então, do verso 14 ao 25, relata que o Senhor fez com que Hadade se virasse contra Salomão. Hadade era filho do rei de Edom. Mas muito antes disso, quando Davi havia conquistado Edom, Joabe, que era o comandante do exército de Israel, havia ido até lá para sepultar os mortos. Eles e os soldados ficaram ali 6 meses e, durante esse tempo, mataram todos os homens da cidade de Edom. Somente escapou Hadade e alguns escravos edomitas que pertenciam ao seu pai, e eles fugiram para o Egito. Naquele tempo, Haddad ainda era um menino. Eles saíram de Miriam e foram até Parã, onde alguns homens se juntaram a eles também. Então, eles viajaram até chegar no Egito, e chegando no Egito, eles foram falar com Faraó, que era o rei daquele país. E esse rei, ele deu a Haddad um pedaço de terra, que é o Faraó, né? E uma casa, e também ofereceu comida. E Haddad ganhou a amizade do rei. E nesse momento, o rei, ele dá a Haddad a sua cunhada, que é a irmã da rainha Táfnis em casamento. Então, Táfnis, ela era a rainha casada com o faraó, e pela amizade que cresceu entre o faraó e Haddad, ele disponibiliza a cunhada dele, que é a irmã de Táfnis, para casar com Haddad. A esposa de Haddad, ela deu à luz a um filho chamado Genubate, que foi criado pela rainha do palácio, Táfnis, onde ele morava com os filhos do rei. Um dia no Egito, Haddad ficou sabendo que Davi tinha morrido e que Joabe, comandante do exército de Israel, também estava morto.
Então Haddad vai até o rei, que é o faraó, e fala: "Deixe que eu volte para a minha terra". E o faraó, ele fala: "O rei, por que quer voltar? Será que aqui está faltando alguma coisa e por isso quer voltar para sua terra?" Haddad diz: "Não me falta nada, mas deixe-me ir". Então Haddad volta para sua terra e, como rei de Edom, foi um mau e feroz inimigo de Israel. Então ele volta para Edom e ele se declara inimigo de Israel. E naquele tempo era reinado de Salomão. Deus também fez com que Rezon, filho de Elíada, se virasse contra Salomão e foi inimigo de Israel durante toda a vida de Salomão. Então, Salomão, pela sua desobediência com o Senhor, nesse capítulo, levanta esses dois reinados contra ele, e que são os mais importantes da época. Rezon e seus homens, eles foram morar numa cidade de Damasco e ali que eles fizeram ele como rei da Síria. Então a história de Táfnis, ela só é citada entre o versinho 19 e 20, que fala, né, que ela é a rainha, a esposa de Faraó, e que a irmã dela, que não cita o nome, foi ofertada como esposa de Haddad. E dessa união gerou um filho, e esse filho ele fica aos cuidados de Táfnis. Assim, não tem, eu pesquisei outras informações, eu não li mais nada sobre Táfnis, e o que eu entendo, assim, pelo relato que foi falado, que ela foi o Táfnis, ela foi acolhedora, responsável e obediente às ordens do esposo. Ela seguiu conforme o ordenado e ela fez o que era correto de acordo com a posição que ela tinha naquele palácio, porque a todo momento fala que o filho foi criado sob os cuidados dela. Então não tem muito o que dizer. O texto ele fala muito mais sobre a idolatria, o pecado de Salomão, de ter se afastado do Senhor e ter se rendido a outros deuses, mediante ele ter casado com mulheres estrangeiras numa quantidade muito grande e por ter vários deuses diferentes. E como consequência, ele fica sem o reinado, né? O Senhor fala que vai tirar, mas não dele, com o levante do filho dele. E esses dois reis se tornam os seus maiores inimigos e se levanta para cumprir a promessa do Senhor. Então é até aqui. Agora